navegar, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Amém. Os jovens vão estar se dirigindo com a irmã Marina. Nós vamos ficar aqui para dar início a uma série de estudos acerca das igrejas do Apocalipse, das igrejas da Ásia Menor. Aleluia. Irmãos, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 2. Então serão 7 domingos, cada domingo estudando numa igreja. Apocalipse capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Antes de fazermos a leitura, vamos colocar em pé e vamos fazer mais uma oração. Irmãos, irmãs que estão lá, se não for para ser muito chato, eu gostaria de chamar as irmãs um pouquinho mais para perto, se for possível. Não é tanto lugar aqui na frente, então vocês são minhas convidadas de honra. Como está escrito lá no apóstolo Tiago, é sábio chegar e sentar-se atrás. Mas quando é convidado a vir para frente, isso é motivo de honra. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pela vontade. Quero pedir para a irmã Meire, por gentileza, levantar sua voz em oração, para que Deus fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Ainda em pé, vamos ler o texto. Quero pedir, quem quiser fazer a leitura, cada um pode ler um versículo. Eu dou o pontapé inicial aqui, aí os irmãos, um após os outros, podem estar lendo também. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, porque não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos ou não são, e tu os achaste mentirosos. Tens a perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam
o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Eis porém isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos os que forem impetuosos, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode sentar? Glória a Deus. Grande Deus. É um texto muito abrangente, riquíssimo. E dele nós podemos extrair muitas e muitas lições para a prática cristã diária, pertinente nos dias de hoje. Eu quero conciliar a fala de Jesus à igreja em Éfeso, aqui no Apocalipse, e também fazer alguns condicionamentos em relação à epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos estar estudando e eu tenho certeza que será muito enlevo espiritual. Vamos pegando versículo por versículo e vamos esclarecendo para que todos nós possamos ter um bom entendimento do texto bíblico. Em primeiro lugar, Éfeso era uma cidade muito importante, uma das mais importantes do oeste da Ásia Menor, uma cidade grande, vamos dizer assim, com cerca de 250 mil habitantes, estava bem situada num entroncamento de navegação importante. Inclusive havia um porto muito importante ligado ao rio Cálice, por esse rio iria desembocar no mar Egeu. Então, uma rota de navegação muito relevante. E assim, uma cidade cosmopolita, vinha muita gente de fora para fazer seus negócios, para estabelecer-se, para relacionar-se. Então, uma cidade de fato muito importante da Ásia Menor. E o Evangelho chegou até esta cidade por meio da segunda viagem missionária de Paulo, quando, conjuntamente com Áquila e Priscila, eles pregaram o Evangelho naquele lugar, evangelizaram. E depois da terceira viagem missionária, Paulo ficou mais tempo lá, de 2 a 3 anos, morou naquela cidade e pregou os fundamentos bíblicos naquele lugar. E Paulo, com todo o seu conhecimento intelectual, filosófico, cultural, bíblico, abençoou aquela cidade com o Evangelho. Quando Paulo está ensinando o seu filho na fé Timóteo, ele está fazendo também referência à igreja de Éfeso, porque o pastor da igreja era Timóteo. Então, Jesus foi bem enfático em direcionar-se em primeiro lugar a
esta igreja. E é interessante, quando Paulo escreveu a sua epístola aos Efésios, dá a impressão que ele abordou os mesmos assuntos também na epístola aos Colossenses. Inclusive, tem doutrinas, assuntos bem equivalentes nas duas epístolas. E eu quero frisar um dos princípios que Paulo abordou, tanto na epístola aos Efésios quanto na epístola aos Colossenses. Mas trazendo aqui para essa fala de Jesus à igreja em Éfeso, o primeiro versículo, acompanhe comigo, está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. O que são essas 7 estrelas? Os 7 pastores. Os 7 pastores. E Jesus se direcionou a eles como anjos. Anjos da igreja. E anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem os 7 pastores, os 7 anjos na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Esses candelabros de ouro são as 7 igrejas. As 7 igrejas. E Jesus começa dizendo assim: olha que relevante isso. Conheço as tuas obras. Ou seja, o Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece cada obra, conhece cada atitude, conhece cada coração, conhece cada pensamento e vai recompensar cada um segundo as suas obras. E é nesse sentido que nós precisamos ter muita cautela em relação ao cristianismo. Mas, se tratando de obras, eu quero que você abra agora em Efésios e acompanhe comigo o texto. Em relação às obras, Paulo abordou aqui em Efésios o seguinte, acerca de obras. No capítulo 2 de Efésios. Efésios 2, a partir do 4, diz assim: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Ou seja, nós fomos salvos quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos, e fomos salvos sem merecimento nem. Versículo 6: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a bondade de Deus, o tamanho do amor de Deus por nós, que quando nós ainda estávamos mortos, Ele, por graça, Ele nos resgatou e já nos levou a lugares celestiais com Cristo Jesus. Qual o propósito? Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, todo o mérito a Deus, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora ele vai entrar e aprofundar aqui no sentido de obras. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ou seja, queridos, nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós cremos.
para que todo o mérito seja de Deus. E o versículo 10 diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, a evidência de uma pessoa de fé, de uma pessoa salva e que tem noção e que tem consciência disso, são as boas obras. As boas obras é o reflexo, mas não justifica ninguém, porque nós somos salvos pela graça, somente pela graça, sem mérito, sem merecimento, por amor de Deus, e fomos chamados para as boas obras, e temos esse dever de frutificar, de trabalhar, de darmos frutos, e todos nós temos as nossas utilidades. Acompanhe comigo em João 15, se você puder. Clécius, pode falar. Na verdade, são consequências, né? Exatamente. O que é bom para mim, eu quero transmitir ao meu próximo. Então, consequências daquela alegria, daquele gozo. Sim. Vou trabalhar com o Senhor. Com certeza, exatamente. Inclusive, se pode trabalhar com o teu Senhor agora, fazendo algo com o teu pastor, que você não pode dar. Por gentileza. E a palavra diz que um copo de água fria que se ministra a um dos pequeninos de Cristo não ficará sem garganta. Olha como é tremendo isso, né? O bem que você faz para alguém não fica sem recompensa, até um copo de água fria. As irmãs aí vão aprendendo. Já estou dando uma indireta gospel aqui. Né? Quando chegar na sua casa, pelo menos um cafezinho obedece. Não precisa nem bolo, não precisa nem calça rasgada, não precisa nem nada. Um cafezinho já está ótimo. Ou um copo de água fria também já. Mas se vier com esse acompanhamento, também não vai não. Tá bem. Obrigado, pastor. Olha, transbordando, maravilha. Obrigado. Aqui, gente, nas palavras de Jesus, olha como que nós temos o dever de frutificarmos e darmos bons frutos. Bons frutos. Porque a árvore boa ela é justificada pelos bons frutos. Se conhece a árvore pelos frutos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele retira. Olha como isso é sério. E todo que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Nós só daremos bons frutos se nós estivermos realmente, verdadeiramente em Cristo. Ligados em Cristo. E os nossos frutos têm que condizer com a pessoa Cristo. Com os princípios estabelecidos por Cristo. Com a mentalidade de Cristo. Paulo falou, nós temos a mente de Cristo. E isso só vai transparecer às pessoas quando os nossos frutos, quando as nossas obras forem condizentes em relação a tudo aquilo que Cristo praticou. Permanecer em mim, eu permanecer em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Nós obrigatoriamente precisamos dar frutos. João Batista, o precursor de Jesus, ele declarou assim: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, o que vai acontecer? Será cortada.
que ó, No fogo. será lançada no fogo, onde há pranto e ranger de dentes. Olha como é forte isso, queridos. Olha como é forte isso, a nossa obrigação de trabalharmos com o Senhor, mas não para nos justificarmos, mas por aquilo que nós já somos em Deus, por aquilo que nós já somos em Cristo, pelo entendimento que nós temos da palavra. Jesus declarou assim, escrevendo esta carta à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras. E até hoje, porque todas essas igrejas da Ásia Menor morreram, infelizmente, todas. Mas o que é relevante disso é que Jesus não se dirigiu somente àquelas igrejas, se dirigiu à igreja e hoje também. Porque, segundo os teólogos, Jesus estava escrevendo a carta, o Éfeso iniciou e foi encerrar em Laodiceia, que é, segundo alguns estudiosos, a igreja que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, um dos temas muito abordados na igreja de Laodiceia é o quê? Que Jesus vai vomitar da boca dele, crente? Crente? Isso. Que não é nem frio e nem quente. O que Jesus falou acerca dos últimos dias? Que o amor de muitos esfriaria. É o crente morto, esfriou. E tem um tratamento severo da parte de Jesus. Como diz, o pregador por aí, é o crente que causa ânsia em Deus. Olha como isso é forte. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. Gente, trabalhe com esforço, com dedicação para o reino, não ficará sem recompensa. No entanto, o próprio Deus está observando isso. E que não podes tolerar pessoas más. Isso aqui é um ponto muito importante nós analisarmos. Principalmente no que diz respeito a condutas de pessoas. Que não pode tolerar pessoas más. Jesus está enfatizando isso como uma, o quê? Qualidade, como uma virtude. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e como não pode tolerar pessoas más. Agora eu quero que você abra 2 Timóteo, no capítulo 3. Paulo está falando aqui procedimentos de pessoas más. E esse é um texto que nós precisamos, gente, no meu ver, ler todos os dias esse texto. Para nós vigiarmos. 2 Timóteo 3 diz assim: sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí Paulo começa a dar uma relação de más condutas, dá uma lista de pessoas más. Os homens amarão a si mesmos, ou seja, serão egoístas. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos. Uma pessoa má é uma pessoa gananciosa. Serão arrogantes. Uma pessoa má é uma pessoa arrogante. Presunçosos. Uma pessoa má é uma pessoa soberba, presunçosa, se acha melhor do que outras. Blasfemos, usa a sua língua de forma inconveniente, até mesmo em relação à divindade. Tem muita facilidade também, para usar sua língua para o mal, no sentido de blasfemar contra o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Os homens, nesses últimos tempos, serão desrespeitosos aos pais e mães,
A desonra em relação a isso, gente, é uma coisa muito grave. Uma das coisas que eu mais me arrependo foi que, na minha ignorância, muitas vezes eu bati de frente com os meus pais. Mas eu fazia isso nos tempos da ignorância, nos tempos que eu não tinha conhecimento da palavra. Afinal de contas, eu não fui criado no lar cristão, eu vim muito tarde para a igreja. Quando cheguei na igreja, eu tinha 24 anos. E aí que eu fui começar a ouvir palavras, estudar a Bíblia, etc. Antes disso, eu já tinha pintado e bordado em relação aos meus pais. Mas depois que eu vim aprender o princípio de honra em relação a pai e mãe. Isso é muito importante. Uma pessoa má, ela não respeita nem o seu pai nem o seu mãe. Pelo contrário, muitas vezes se levanta contra, bate de frente, humilha, diminui. Isso é terrível. E Paulo trata disso lá na Epístola aos Efésios. Honra o teu pai e a tua mãe, como o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongue os teus dias. É que hoje, a educação moderna, entre aspas, não é mais senhor, senhora, licença, faz favor, você, eu não vou, eu não quero, eu não faço, você não me manda. Exatamente. Guarde suas ideias para você. Sim. Né? Então, eles não, assim, os jovens de hoje, eles não tratam mais os pais assim. Com honra. Senhor, senhora, Sim. né? Nossa, antigamente a gente tinha que obedecer. Tinha que ter tratar temor, com realmente. respeito. Sim. Tinha que respeitar, chamar de Dava a bênção, dava isso. Né? Não podia responder mal, não podia nem fazer careta. Né? Que já levava. Exatamente. É que antigamente era mais rigoroso. Era mais Hoje em rigoroso. dia você não pode corrigir teu filho, visitar. Talvez até o fato dos pais serem mais rígidos no passado, não é verdade? Eu não sei. Talvez eles impunham até mesmo uma educação. Isso, Mas o filho era criado decentemente, ele se posicionava do jeito certo, no sentido de honra. Isso falta nos dias de hoje. Isso o falta. pai educar o filho, surrar, castigar o filho, para o filho depois mais tarde não apanhar da polícia. Exatamente. Então, isso Verdade. Verdade. Mas Bem colocado. no meu caso também, acredito também que falta mais exemplo dos pais. Também. Porque, veja bem, uma coisa bem simples, que antigamente até eu mesmo ignorava, depois foi que eu vim aprender o que significa um pai chamar a esposa de mãe e a esposa chamar o pai de pai. Depois de muito tempo foi que eu vim entender, puxa, mas na verdade ela não está chamando o esposo de pai porque ele é pai, mas sim para os filhos aprender porque ela chama ele de senhor, o pai chama ele de senhora, os filhos crescer aprendendo isso aí. E hoje em dia não tem mais isso entre pai entre marido e mulher. Hoje em dia não tem. Os filhos se dirigem aos pais assim, velho. Daí, velho. O que você fala, cara? Mas porque antigamente também tinha essa direção do pai e da mãe. E por que os filhos hoje chamam a mãe, meu velhinho, o pai, minha velhinha. É os exemplos que o filho vai aprendendo quando era pequeno. Eu me lembro que quando eu fui criar meus filhos pequenos, como eu fui xingado pela minha sogra, pelo meu sogro, porque ele com 2 anos eu já pegava meu chinelo e ó, né? Com 2 anos ele já, aí eles falavam, xingavam, eu não brigava com ele, só dizia, não, eu estou fazendo isso aqui para quando ele tiver 15, lembrar dessa chineladinha. Simplesmente o fato do conselho do pai
essa geração hoje, eu lembro, meu pai, por várias vezes, muitas vezes me aconselhou, né? Admoestou, posso assim dizer, na palavra, mas assim, com amor do pai. Hoje, se você vai dar um conselho para um filho nessa geração, tem diferença. Verdade. Verdade. Aí você abordou um outro fato que é muito importante nós refletimos aqui. Não é só a questão dos filhos serem desobedientes, batendo em frente, mas não dando ouvidos. Olha, eu fui mal instruído, vamos dizer assim. Os meus pais, muito simples, eles vieram do interior, lá de Itaiapoca, não sei se tem alguém que é de lá, aqui. Eles vieram bem do interior, foram criados, estudaram até a 4ª série. Muito simples, uma vida que nem meu pai falava, se criou comendo abóbora, né? E uma vida dura, na lavoura, mas não tinham realmente aquele conhecimento de pegar e chamar o filho, senta aqui no colo que eu vou te passar agora informações. Vou te passar palavras de sabedoria. Vou impor limites para você. Vou te educar. Não ensinaram nem nós a escovarmos os dentes quando nós éramos crianças. Nem isso. Então eu não tive nenhuma instrução. Nenhuma instrução. Quando eu estava ali com 12, 13 anos, eu já estava bebendo, usando bebidas alcoólicas, já fumava. Com 13, 14 anos já me enveredei para o mundo das drogas, né? Parei com a maconha aos 19 anos, porque quase morri. Quase morri. E se eu não tivesse limpo, isso sem os meus pais saberem que eu era um só. Olha como falta vigilância também para os pais em relação a isso. Falta cuidado, falta zelo, falta acompanhamento, né? E fui parar de beber e fumar quando meu irmão morreu, com 34 anos, eu tinha 24 na época. E só depois disso que eu vim para a igreja e comecei a entender a palavra de Deus, que me trouxe norte, direcionamento. Mas os meus pais nunca me instruíram, nunca me instruíram. Agora, o nosso dever como pais é instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E esse é o nosso dever, criarmos os nossos filhos na escola bíblica do pecado. Devemos trazer as crianças e ter uma classe para as crianças, já desde tenras, já terem contato com a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve, mais tarde vai se desviar. Só que o grande problema é que nesses últimos dias, até mesmo filhos de crentes são desobedientes aos pais. E as mães estão seguindo o curso da sua própria vontade. Estão muitas vezes mais ligados ao que está acontecendo lá fora. Estão sendo influenciados pela internet, que é um veículo muito fácil. Hoje, uma criança tem o seu próprio celular, adolescente. E os pais não sabem onde os filhos estão navegando, né? Qual pai aqui que tem aquela preocupação de ir lá e ver o que o filho está assistindo? Ou colocar um bloqueador lá para que o filho se direcione a assistir aquele canal, aquela programação, isso aqui. Qual de nós tem? E isso está levando os filhos à desobediência. E aí, eu fico imaginando aquele pai e filho pródigo. Quando o filho chega e pede parte da herança para sair e viver de maneira dissoluta com o irmão. Eu tenho certeza que aquele pai, ele informou o seu filho de todas as coisas, mas o filho saiu e agiu por conta própria e chegou lá à beira da morte. Ainda bem que aquele filho caiu em si, recobrou o entendimento e voltou para casa do pai. Mas é aquela dinâmica de Gênesis 34, a única filha de Jacó. Diz o texto lá que saiu para ver as filhas da terra.
Será que ela não tinha uma orientação de Jacó acerca dos perigos do mundo? E a palavra diz assim: não vos comprometeis com este mundo. Não vos comprometeis, porque o mundo é perigoso. Eu já convivi nesse mundo. Eu já fui das noitadas da vida. O mundo é muito perigoso. Aquela de Nazaré foi estuprada. O diabo colocou os olhos nela, não, tal não se quer. E estuprou ela. E queridos, muitos e muitos estão vulneráveis a isso, exatamente por não seguirem os conselhos dos seus pais, serem desobedientes a pais e mães. E isso é uma coisa desses tempos que nós estamos vivendo. Só que a nossa missão é orientar, é passar a instrução. Porém, entretanto, os filhos estão sendo desobedientes. Uma má conduta. Uma má conduta. Um filho desobediente é um filho mau. É um filho mau, uma má conduta. Nos últimos dias, os homens seriam ingratos. Se você conhece uma pessoa ingrata, é uma má pessoa. Ímpia, sem vida com Deus, é um mau procedimento, sem amor, que é muito tratado na carta de Jesus à igreja de Deus. Falta de amor. Incapazes de perdoar. Terrível. Falta de perdão. Quem não perdoa ou não procura uma reconciliação nesse sentido, corre o risco de ficar fora. Porque tampouco o Pai do céu vai perdoar se nós não perdoarmos. Mas os homens maus são incapazes de perdoar. Tem gente da minha família, gente próxima, que tem uma imensa dificuldade nesse sentido. Tem um grave problema de relacionamento com uma pessoa muito próxima a mim. Isso vem desde a infância. E essa pessoa, ela é amargurada, rancorosa, e tem uma enorme dificuldade. E infelizmente isso fica patente, muito patente, diante dos olhos da pessoa que não é perdoada. Fica muito patente. E sem dúvida é uma coisa muito triste. Eu acho que uma das maiores atitudes de José foi perdoar os seus algozes, seus próprios irmãos. Foi a atitude mais maravilhosa. Por mais que ele deu uma missãozinha neles. Mas depois chamou eles para comer junto. Não é verdade? Porque perdoou. Levou a abuso da autoridade dele. Que nem diz alguém, deu uma carteirada, né? Não sei se você conhece alguém que tem esse problema de perdão. Isso é uma coisa muito séria. Perdoar você perdoa, mas você não vai esquecer do cara. Fica aquela mágoa, aquele pé atrás com a pessoa, nunca mais vai ser a mesma. Exatamente. Nunca mais. Mas aí eu levo Fica a cicatriz. Aí eu levo. Mas o princípio tem que ser honrado. O conserto tem que ser estabelecido. Nem que seja para não andar mais juntos. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Se não houver entendimento. Porém, entretanto, o princípio tem que ser honrado. O princípio tem que ser, tem que haver um conserto. E não um conserto superficial. Tem que ser de coração. Vivendo a palavra. Porque é mandamento. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes. Olha como isso é forte. Se alguém vier no dia e te prejudicar quantas vezes? No dia. 7 vezes. Te fizer mal 7 vezes no dia,
perdoa. É fácil? Não é, mas é possível. Porque assim Deus age por nós. A tendência, pastor, a gente perdoa, mas não esquece. E Jesus, ele perdoa e lança no mar do esquecimento. Verdade. Não lembra mais aquilo. Exatamente. Então, o certo mesmo é não esquecer de Jesus, né? Sim. Esqueceu. Começa do zero. Começa do zero. Tem que lançar isso lá nas Fossas Marianas. 11 quilômetros de profundidade lá no centro. E a palavra diz que é bem-aventurado aquele que, né, Sim. perdoa sem pecar. Então, isso sobre o perdão aconteceu comigo no passado. A minha sogra não me aceitava casar com o filho dela porque ela achava que o filho dela merecia coisa melhor na linguagem dela. Sim. E ela não gostava de preto, né? E eu era considerada preta. E aí a gente se casou e foi uma luta. E eu morei 5 anos dentro da casa da minha sogra. 5 anos que eu morei com ela, obedeci a minha sogra, fazia o serviço na casa, obedeci, ela falava vai, fica, chata. Era um gente como era com minha mãe. E aí, quando eu engravei o meu primeiro filho, 3 meses depois que meu filho tinha nascido, ela me bateu. Do nada, ela me agrediu, ela me abaixou. Minha sogra. E aí ela arrancou um monte de cabelo da minha cabeça, eu estava na presença de Deus, era bem crente, né? Ela arrancou uma porção assim, de cabelo, que até hoje eu não falo aqui, porque eu folículo capilar junto, meu Deus, né? Então foi uma agressão severa, o meu sogro me segurou e ela me bateu. E eu lá sozinha, pequenininho, 3 meses, eu já fiz cesárea, e a minha barriga depois inchou, porque ela machucou minha barriga também, e eu tive que ir ao ginecologista, e a minha doutora falou, olha, você pode processar a tua sogra, isso aí tem 3 meses de cirurgia, ela não pode fazer isso, tal. O Senhor falou, não, você não vai na delegacia, você não vai processar ninguém. Passou-se o tempo, eu me acalmada e tal, não estava mais na casa dela, na casa de uma outra pessoa, da família, aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, vai lá e pede perdão a ela. Quando Deus falava isso comigo, quando eu ia orar, eu chorava e dizia assim para Deus, eu tempo dizia, Deus, manda fazer tudo, mas manda fazer isso. Eu não fiz nada, Jesus, foi ela que me bateu. E eu não conseguia orar, porque o Senhor não deixava, o Senhor falava, vai lá e pede perdão a ela. E eu fui, estava na casa dela nesse dia, e eles estavam sem falar comigo. Subi, porque ela morava numa casa bem bonita, depois andava. Subi a escada do quarto dela, bati na porta. Já fui entrando e já fui falando assim, viu? Eu vim aqui te pedir perdão em nome do Senhor Jesus, porque eu, na minha carne, eu jamais pediria perdão, porque eu não tenho nada para você. Mas em nome do Senhor Jesus eu te peço perdão. E aquela mulher começou a chorar desesperadamente. E ela dizia, não me peça perdão, por favor. Fui eu que fiz o errado, eu que te agredi, não sei o que me aconteceu primeiro naquele momento. Abracei ela, e aí tinha um relógio assim na parede do canto dela. Eu falei assim, tá vendo esse relógio aqui, ó? Deus manda você se consertar com ele, porque o ponteiro da sua não está girando. Entreguei esse sério dela, fiz as pazes com ela. Aí Deus, depois disso, Deus me tirou da casa dela e deu a minha primeira casa, e eu fui morar com meu filho pequenininho. 8 meses depois do decorrer disso, ainda tive que conviver com ela. Perdoei, convivi e tal. Depois Deus me deu a minha casa e foi só vitória. Quando eu saí dali, o meu esposo, que era filho dela, ele nem me visitava. Eu descia, porque eu morava num lugar elevador. Eu ia com o carrinho, empurrando meu filhinho, um sol de 40 graus, 45 graus. Fazia uma sacola, que ela estava com necessidade. Porque aí quando eu saí, Deus começou a botar. Aí eu descia, ia com meu filho, empurrando o carrinho de neném, levava café, levava as coisas que Deus ficava em mim, era isso, era o controle. Porque aí ela começou a caminhar, dizendo que minha vida foi funcionando até chegar a também essa nossa necessidade. Eu ia lá e
tá? Para ajudar. Até que chegou, daí a gente, eu e meu esposo viemos lá para cá, e eles ficaram morando lá no Rio de Janeiro. Daí aconteceu que ela pegou câncer. Teve um câncer, eu larguei tudo aqui, os estudos dos meus 2 filhos, eles estavam com 2 mais pequeninos, que é a menina, os 2 ali, e fui para lá, para cuidar dela. Eu cuidei da minha sogra com câncer. Fiquei mais de 4 meses cuidando dela, naquele momento que ela precisava de mim. E quando ela estava passando mal, ela me chamava e dizia: Lúcia, vem cá, Lúcia, vem me orar. Olha, eles querem me levar, eles estão me chamando, venha me orar. E eu ia lá orar por ela melhorar, aquelas pessoas que me chamaram, estava melhorando a cabeça. Sumiram, daí eu ia lá fazer eu abri mão de uma parte de bons meses da minha vida para ficar lá com ela. E aí vim embora para cá. Nesse intervalo, pastor, nesse tempo, o irmão dela conseguiu levá-la para a igreja, ela aceitou Jesus, se batizou, mas eu não vi essa parte, sabe? Eu já tinha voltado. Sim. E ela se batizou e deu para ele. Glória a Deus. Hoje a senhora tem a consciência. E fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Mas foi o preço Honrou muito isso. difícil. E o preço Meu é Deus. Foi alto. a maneira que Deus trata conosco. Até hoje não falha na minha cabeça que você fala assim: nossa, é uma ofensa. Porque assim, né? Deus está nos perdoando todos os dias, usando misericórdia conosco todos os dias. E, gente, E uma alma perdoar tem preço. tem Uma alma tem preço. tudo a ver com misericórdia. A alma tem É colocar o coração nas misérias alheias. Porque se alguém fere, é uma pessoa miserável tanto quanto você. preço. Existem as equivalências. Porque muitas vezes você entra em vias de fato, você entra em contenda com alguém e você acha: não, ele tem razão. Mas a pessoa também acha: não, ele tem razão. E pode ser que uma das esteja errada, mas ela nunca vai admitir. Porque ela acha que ela tem a razão. E é por isso que tem que haver perdão, para continuar o relacionamento, para continuar, se for o caso, alguma vez, ou até mesmo sem conviver, mas tem que haver reconciliação. Porque Mateus 6 diz assim, 14:15: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui Jesus está abordando o sentido de perdoar. Tem gente que tem dificuldade de perdoar. E se uma pessoa tem muita dificuldade de perdoar, tem muito maior dificuldade de pedir perdão. Agora, na opinião de vocês, eu acho que, amados, nós vamos fazer 2 domingos só a igreja de Edson, porque tem muito assunto aqui e nós precisamos tratar de todos. Eu não quero passar por cima no estudo aqui. Não, vamos dar um estudo por cima aqui na igreja de Edson. Não, quero aprofundar, tratar todos os princípios que precisam ser tratados em cada fala de Jesus às igrejas. O que é mais difícil no ver vocês? Perdoar ou pedir perdão? Irmã Meia, dá a sua opinião. O que é mais difícil para a irmã? Perdoar ou pedir perdão? Pedir perdão? Creio que seja mais difícil, não? Porque é onde o orgulho é mais confrontado. Sobressai. Porque perdoar é fácil. Não, eu te libero, eu te perdoo. Uma fala, uma palavra dita, eu te perdoo. Mas você ter a iniciativa de chegar, ter um posicionamento, eu vou até
aquela pessoa, e mesmo ela, a minha concepção, ela estando errada, eu vou fazer a minha. Aí Deus quebra os dois lados. Exatamente. Quebra porque a pessoa não está esperando que você vai se rebaixar. Sim. Nossa, fica baixou. Uma vez eu tive um atrito. Uma vez eu tive um atrito com uma colega de trabalho. Eu era vendedor no Max Tão. Não sei se o Clécio lembra. Eu vendia calçados no Max Tão. E aí era a minha vez de atender. E chegou uma pessoa que eu percebi que ia comprar e veio essa vendedora e se atravessou na minha frente. E eu não tinha vendido nada, eu estava bem nervoso, né? E ela se atravessou, não, deixa que essa aqui eu atendo a minha conhecida, não sei o que lá. Aí eu fiquei meio bravo e fui e falei, poxa, isso fez errado, né? Aí eu falo, e aí a gente meio que discutiu. Tá. Depois o Espírito Santo começou a me confrontar. Vai você e pede perdão, né? Vai você. Faz sua parte. E na mesma hora eu fui. Não adianta. Se o Espírito Santo te move, não adianta você ficar acontecendo. Não, isso é meu, não, isso é da carne. Deus não tem nada. Não é. Se você sentiu, faça. Porque é Deus. É o Espírito Santo. Aí eu fui até ela. E hoje nós somos grandes amigos. Sem problema. Ela me perdoa e ela falou, não, te perdoe também, peço perdão para você. E assim é o conceito. Só que tem muito mais complexidade nisso. Porque eu estava lendo um livro sobre perdão, e esse é um assunto que Deus está nos movendo esse assunto agora. De um rapaz que tinha chegado em casa, né? Tinha trabalhado e a esposa ia sair e como ele estava muito cansado, eles com uma criancinha nova, uma menininha, ela percebeu que ele estava muito cansado, que ele precisava descansar. Ela falou, amor, a comida está no fogão, almoça, descansa um pouco, eu vou no banco com a filha e já volto. Aí, né, quando elas foram no banco, aconteceu um assalto lá, no final das contas, os assaltantes mataram mega criança. Isso é um caso real. Isso é um caso real. Dali uns dias, esse marido ficou chocado com a situação. Dali uns dias, esse esposo foi, né, até a TV e mandou um recado para a pessoa que matou. Se você está me ouvindo agora, eu quero dizer para você que eu te perdoo pelo ato que você tem. Isso é uma coisa bem forte, não é verdade? Isso é uma coisa muito forte em relação a um procedimento de uma pessoa que tem coração, que tem sentimento, que é carne. Por quê? Cá entre nós, né? Aquela autora lá que perdeu a filha, agora Pérez, que o rapaz lá matou, a Daniela Pérez, né? Matou. A moça com toda a sua juventude, eu acho que tinha uns 20 tantinhos na época, né? Uns 20 tantos, né? Você veja, aquele rapaz morreu. Já morreu, e não foi perdonado. Mas agora, quem sofre até hoje isso é a própria pessoa. A mãe. Sofre muito mais pelo fato, não tanto da morte da filha, mas pelo fato de não perdoar o assassino. Sabe? E o rapaz lá até se converteu, se tornou pastor, mas carregou aquela marca até o fim dos dias dele. Foi muito mais conhecido, famoso pela morte, né, que ele matou, pela pessoa que ele matou, ou pelo ato que ele teve em relação, mas a pessoa que propriamente a sua conversão a Cristo. Agora, queridos, cá entre nós, Moisés não matou alguém? Matou. Moisés não matou lá no egípcio. O egípcio não tinha família.
O egípcio também não tinha família, tinha pais, ou talvez tivesse filhos, ou talvez tivesse irmãos. Nós não sabemos o parentesco do egípcio que Moisés matou, mas Moisés matou. Sabe? E qual a diferença entre Moisés e o cidadão que matou a filha da Glória Pérez? É difícil. É difícil para nós pensarmos, não, ela tinha que ter perdoado ele. É difícil para nós, porque nós não estamos na pele dela. Não estamos. Mas existe um princípio aqui que precisa ser obedecido. Eu escutei uma ministração sobre perdão e ele trouxe o seguinte exemplo: perdoar é assim, se a pessoa te deve uma quantidade de dinheiro, o verdadeiro perdão, segundo a palavra de Deus, que é o que ele trouxe na administração, e isso dali eu não consegui esquecer mais. A pessoa te deve R$1.000, você perdoa e você, além de perdoar, você ainda dá mais R$1.000 para você entender como é perdoar uma pessoa. Ele trouxe um termo sobre a origem da palavra perdão. Segundo ele, ali é que é perdare, dar de volta, né? Ah, você perdoa? Não, se realmente você perdoa, você vai. Ah, perdoei a dívida. Além de perdoar, você tem que tratar isso. Então, assim, se leva esse termo perdão bem, é superstição, tem que ter muito mais do que isso. Verdade. Né? Então, o próprio Jesus falou assim: quantas vezes, né, perguntaram, ele serve por dia. Isso é para a gente manter o nosso coração puro. Seja em qual área for. Comigo aconteceu que eu tive uma desavença nas graças da mão de Deus, apesar de eu ser uma pessoa de uma certa intensidade, naquele momento eu não falei, não esbravejei nada. Eu cheguei e fiz uma cobrança com um companheiro de serviço e ele: vocês fazem, vocês estão aí para isso? Eu falei: não, como é? Estou questionando. Agora você passa tudo errado e não quer que eu questione você. Eu passo sim, né? Daí o cara virou as cara para mim, eu vim dormir, eu vim para casa descansar, eu dou de dia, eu trabalho à noite. Meu Deus, meu coração ficou como se eu tivesse dado um soco na cara do rapaz. Daí eu não conseguia dormir, não conseguia, cansado, não conseguia dormir. Peguei o celular e comecei a conversar, né? Com um companheiro de serviço que estava próximo. Falei: sabe uma coisa? Vou mandar uma mensagem. Mandei. Né? A gente não tem que ficar mantendo no nosso coração essas coisas, sabe? Tem paz. E na medida do possível tentar ser exemplo. É uma coisa que eu tenho, eu que é cristão, não sei até quanto ponto, até quanto é a sua entrega ao ministério, na igreja, tudo, mas lá no serviço ele não dá um bom exemplo. Sempre às vezes chama ele de lá, o Marlon, o nome dele, chama ele de lá e falou: ó, Marlon, a gente não tem muita abertura para pregar o evangelho para o pessoal, nosso supervisor é ateu, declarado, fica tirando sarro, né? Então nós temos que dar o exemplo. Eu chamo ele sempre do meu lado, assim, como exemplo: Marlon, por favor, vamos dar exemplo. Então, assim, essa questão é muito séria, sabe? Temos que perdoar e o perdão vai muito além. Sim. Na verdade, funciona mais ou menos assim, né? Aquela pessoa que foi até a presença do rei. Quantos que ele devia? O rei? 10.000? Quantos? 10.000 talentos. 10.000 talentos. Nem que ele trabalhasse a vida dele toda, ele ia conseguir pagar essa dívida. E ele explicou a situação para o rei. O que aconteceu? O rei perdoou. Aí ele saiu da presença do rei, encontrou lá no conservo e cobrou aquele que lhe devia uma migalha. Aí, da mesma forma, aquele que lhe devia suplicou-lhe perdão, ele não ajuda ele. O que ele fez? Encerrou aquela pessoa na prisão. E isso chegou até o conhecimento do rei. Aí o rei chamou ele
prendeu ele e foi atormentado pelos verdugos. Porque é assim, quando Deus nos perdoa, também nós devemos honrar o princípio. Honrar o princípio. Isso é muito importante. Mas o problema, sabe o que é, pastor? É que o senhor perdoa a pessoa fica sem vergonha. Ela veio outra vez e apronta outra vez. Ele acha que a pessoa está fazendo a pessoa assim, sabe, está comentando. Mas se vier 7 vezes de errado, no dia. Isso é complicado, talvez. A pessoa fala, essa pessoa ele faz mal, ele me desculpa, ele me perdoa, né? Até que horas, irmão? Nossa, A pessoa fica sem vergonha. Temos mais 8 minutos. Terminar pelo menos essa parte. Nos últimos dias, estamos naquela questão lá que Jesus falou da igreja, voltou a ser lá na igreja de Éfeso, né, que vocês não toleram pessoas más. Então, por isso que nós estamos conciliando com o texto 26 de Timóteo, pessoas más. Pessoas más são incapazes de perdoar, são caluniadores. Isso é uma coisa terrível, né? Mau uso da língua. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa língua, porque a língua é como um pequeno instrumento capaz de causar um grande estrago. Uma palavra dita. E olha, gente, o que está escrito lá em Mateus 12, 37? Pelas tuas palavras, ou vocês serão justificados ou condenados. Todo homem seja pronto para ouvir, tarde. Um texto que fala muito comigo, Provérbios 17, 28. Até o tolo é tipo por sábio quando fecha sua boca. Por isso que Davi, lá no Salmo 141, verso 3, ele falou assim: toma guarda, Senhor, na minha boca. Que às vezes, diante de situações, você fica falando tanto. É ruim, gente. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas, né, que foi a minha despedida lá do Pipaí, né, e essa pessoa estava cogitando de uma igreja. Aquela igreja lá, mas tem falatório naquela igreja. Tem um histórico de diz naquela igreja lá. Sabe? E queridos, isso é uma coisa muito triste. Muito triste. Porque nós vamos estudar aqui palavra, vamos aprender. Pela palavra, como funciona as coisas. A pessoa estava falando em relação a uma igreja lá que, sabe, tinha muita fofoca, tinha muita contenda, tinha muita calúnia, tinha muito grupo. Aí já me veio para o coração da igreja de Corinto, onde tinha lá os grupos, né? Um que era de Paulo, outro que era de Apolo, um que era de Pedro e o mais espiritual de todos, aqueles que eram de Cristo. 4 grupos. Gente, isso é uma coisa que acaba com a igreja, detona a igreja. Esse negócio de partidarismo, esse negócio de parcialidade, porque a igreja, amados, tem que ser uma comunidade. No ver de vocês o que é comunidade, irmã José, o que é comunidade? O que é uma comunidade? Exatamente. Vamos para a etimologia. Comunidade, unidade, comum. Uma unidade comum. Uma unidade que tem o mesmo sentido, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, o mesmo parecer. No começo lá,
Na igreja primitiva, eles eram o quê? Uma comunidade, porque eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. O que era de um era de todos, o que era de todos era de um. Ninguém tinha necessidade. Agora nós precisamos saber diferenciar a comunidade do comunismo. É uma coisa totalmente diferente da outra. E olha, gente, Salmo 133, vamos encerrar. O que diz lá? E domingo que vem eu vou voltar nesse assunto aqui, nesse texto de 2 Timóteo. Domingo que vem já vamos iniciar com esse texto, relacionando com a igreja de Éfeso. Gente, o que diz lá o Salmo 133? O primeiro verso, quem pode dizer? Fora. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A irmã citou aqui, né? Para as irmãs que têm a unha mais comprida, união. O que é união? Vamos para a etimologia. O sentido da palavra. União. Unidade mais comunhão. União. Unidade mais comunhão. Unidade, vem aqui uma voz. Unidade mais unidade. Único. Unidade mais unidade. Nós dois temos comunhão. Mais duas unidades, tendo algo em comum. Tendo comunhão. Isso aqui é uma união. Uma união. Obrigado. E isso, o que é o que o salmista colocou? Isso é bom e suave diante de Deus. E finalizando o texto lá do Salmo 133, diz: é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quando há união. Porque, amados, nós somos chamados para viver em comunidade, em fraternidade, em amor. E é isso que está muitas vezes faltando no nosso meio. E é o que Jesus aborda. Essa questão do amor. E Paulo aborda muito também sobre amor na Epístola aos Efésios. Mas nós vamos tratar isso continuando na semana que vem. Hoje à noite eu estou iniciando também uma série de palavras. Olha como é importante a presença dos amados. Acerca do poder da influência. O poder da influência vai ser muito, muito importante. Nós estamos aqui para ouvir esta palavra. Amém, igreja? Vamos colocar em pé e vamos orar. Finalizando, quero pedir para o irmão José para vir aqui em frente fazer essa oração para nós. E aí já estamos nos despedindo nesta manhã para a glória do nome do Senhor. Querido eterno Pai celestial, em teu nome, Senhor, nós ouvimos a tua palavra, Pai, e aprendemos mais um pouquinho, Jesus. Realmente nós temos que cuidar de tudo que nós falamos, Senhor, porque é muito grave. Mas em nome de Jesus aprendemos que temos que ser humildes, temos que ser unidos para a glória do teu nome santo. Eu te louvo pela vida das irmãs que estão aqui, Senhor, pela vida dos jovens, pela vida dos irmãos, obreiros do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, que o Senhor vai dar um restante domingo abençoado para nós e para todos que estão presentes e por aqueles que não puderam chegar aqui. Porque uns estão trabalhando, outros estão nas suas casas, e o Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai. Vai trabalhando, vai falando e confirmando a bênção e a vitória para todos nós e para o povo de Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz hoje e sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, queridos. Bom, ótimo domingo para todos.